No Brasil, boletim Focus. No mundo, recorde nas bolsas e ações de defesa em alta. Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call, dia 6/1 de 2026. Sejam bem-vindos, por aqui Max Braga. Bora lá falar um pouquinho aqui de economia, ler o que temos para hoje. A agenda de dados hoje no Brasil ela é mais restrita. Estamos com ausência de divulgações macroeconômicas para o dia de hoje no Brasil e também no exterior, tá? Então, nesse dia, o mercado tende a ser mais pautado por ações pontuais de mercado, monitoramento de fluxos, enfim. Hoje o dia parece ser um pouquinho mais disso. Mas vamos falar um pouquinho do Boletim Focus que saiu ontem, toda segunda-feira, já disse, ele está sempre no ar. Trouxe poucas alterações nas projeções, tá? Mantendo então o centro das expectativas para 2026 praticamente inalterados. O IPCA permaneceu na casa dos 4,06, isso tudo lá para o final do ano, tá? Desse ano de agora, 2026. E a projeção do crescimento do PIB continua em 1,80%. Expectativa para o dólar também é que o câmbio feche a 5,50 e a taxa Selic permanece inalterada para o final de 2026 na casa dos 12,25% ao ano. Então, esse cenário ele indica ali estabilidade de algo mais prospectivo, né, capturado pelas estimativas que o mercado tem num horizonte mais longo, tá bom? Bom, temos aí questões de campo político, etc., tensões lá da Venezuela, tudo mais aqui no Brasil, mas para nós aqui isso não faz sentido falar sobre. Os mercados encerraram ontem forte alta nos Estados Unidos, rebatendo recordes, inclusive. Aqui no Brasil também foi um dia de forte alta e ficaram da seguinte maneira: o Dow Jones então avançou 1,23%, o S&P 500 0,64% e a Nasdaq subiu 0,69%. No Brasil, o Ibovespa teve uma alta de 0,83% e fechou cotado aos 161.870 dólares. Ou dólares não, pontos, perdão. Já estou nos Estados Unidos. E então vamos para lá, né? Nesta segunda-feira, então, o Dow Jones registrou um novo recorde de fechamento absoluto ali de pontos e subiu quase 600 pontos na segunda-feira, cerca de 1,2%. O S&P 500 também avançou bastante, a Nasdaq também. Então, hoje, os mercados corrigem um pouco agora pela manhã, os investidores capturam um pouco desses lucros e é isso para o dia de hoje, agora no início. Inclusive, a Reuters informou que o Trump se reunirá com executivos do setor petrolífero americano para discutir o aumento de produção do petróleo venezuelano. Porém, já muitos analistas afirmam que isso, para se concretizar de fato, né, ter aumentos significativos na capacidade de produção, leva anos para isso acontecer de fato, tá? Então os mercados lá pelos Estados Unidos hoje agora no pré-mercado, né? Dow Jones Futuro 0,15% em queda, S&P 500 0,11, Nasdaq Futuro 0,10, todo mundo em queda, reagindo aos recordes conquistados, tá? Por sua vez, os mercados na Ásia e no Pacífico fecharam sem direção única e o Japão atingindo, inclusive, recordes históricos também em bolsa, enquanto a Coreia do Sul e a Austrália registraram quedas, né, agora no dia de ontem. Investidores avaliando ali as questões geopolíticas, depois dos ataques, então, dos Estados Unidos à captura do Nicolás Maduro. E as empresas do setor de defesa, mais uma vez destaque, tá? Avançaram nos mercados asiáticos nessa sessão. Coreia do Sul, os papéis da Korea Aerospace Industries chegaram a subir 11% na sessão, depois reduziram um pouquinho, fecharam em 9% de alta. Já a Pongsan subiu mais 8% e a Rama Aerospace avançou 0,99%. No Japão também a IHI subiu 3,66%,
acompanhando então o movimento positivo aí do setor de defesa, que tem os grupos que eu falei ontem, inclusive Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Heavy Industries, todo mundo aí subindo na esteira da defesa. Bom, Xangai, então, fechou 1,50% de alta, Japão 1,32%, Hang Seng em Hong Kong subiu 1,38%, a Índia caiu 0,31% e a Austrália 0,52%. Na Europa, os mercados operam em alta, também acompanhando desdobramentos geopolíticos, enfim, os investidores estão meio que deixando de lado ali o receio de conflitos de maior escala e mantém confiança em ativos de risco. E o estoque 600 lá na Alemanha, 0,23 de alta agora, o estoque 600 na Europa, perdão. O DAX na Alemanha, 0,10% de queda nesse momento, o Reino Unido, 0,57% de alta, o CAC na França 0,25 de queda e o MIB na Itália sobe um pouquinho também, 0,51, tá bom? Bom, chegando nas commodities, então, para passar a régua no dia de hoje, os preços do petróleo caem agora mais de 1%, depois de subirem esses mesmos 1% na véspera, ou seja, ontem, os investidores avaliando então toda essa questão de aumento de produção, que não vai ser fácil, enfim. E também tem a preocupação de sempre de oferta de excesso, né, o excesso de oferta global dessa commodity. Já as cotações do minério de ferro na China encerraram a sessão em alta, ampliando ganhos, inclusive, da sessão anterior, sustentada basicamente pela demanda da China, que é, sim, o maior consumidor desse setor. O petróleo Brent, então, cotado agora, nesse momento, a 0,63 de queda aos 61 dólares e 37 centavos o barril, e o minério de ferro lá na China, negociado no Porto de Dalian, sobe, né, 0,69%. O Bitcoin, então, continua ali a sua volta, né, aos 100 mil dólares, mas hoje não vai ser esse dia, né? Ou vai, é muito volátil também. Nesse momento ele cai 1,15%, cotado aos 93.205 dólares. Beleza, pessoal? Essas eram então as notícias de hoje de mercado. Espero que vocês tenham gostado. Não entrou aqui o botãozinho de se inscrever, mas eu peço sim, se inscreva aqui no canal, comente as notícias, deixe o seu like e bora lá então para mais um dia da semana. Bons negócios a todos, nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Tchau.